Olá pessoal, estamos aqui na TV Mundi, no programa Enigmas, um programa onde o normal é ser diferente. E aqui o normal é ser paranormal. Totalmente normal, né, Kátia Gaia? É sim, Cris. Falando em ser diferente, hoje nós temos aqui um pesquisador que é um ícone da ufologia. Pesquisador há mais de 30 anos, tem o maior acervo de documentos oficiais sobre vários casos ocorridos no Brasil e no mundo. Eu deixo as honras da casa para Kátia Gaia fazer. Bem, nós estamos aqui com um ufólogo, pesquisador, gerente de banco, teólogo, ufólogo há 31 anos. Ele vai contar um pouco sobre alguns casos que para a gente é muito interessante. Então, Um pouco sobre esse acobertamento militar nos casos ufológicos no Brasil, por gentileza. Atualmente nós vivenciamos aí uma liberação de documentação em vários países. Inclusive o próprio Brasil, né, já tem liberado os seus arquivos ufológicos. Nessa documentação que você tem, o que você constata de mais interessante? Então, o que a gente tem percebido, apesar de vir calhamaços, né, de documentação, milhares de páginas, aí, principalmente os documentos brasileiros, nós percebemos que ainda é a ponta do iceberg. Logicamente, casos assim mais estratégicos, envolvendo, por exemplo, quedas de naves, com a captura de fragmentos, filmagens interessantes, inclusive, ainda não vieram à tona. Eles estão liberando alguns casos assim mais simples, envolvendo avistamentos, algumas fotografias, principalmente de casos conhecidos como, por exemplo, o caso da Operação Prato. Liberaram também documentação e relatórios bem consistentes a respeito do famoso caso de maio de 86, onde 21 objetos não identificados saturaram os sistemas de radares e a Força Aérea Brasileira colocou ao encalço desses OVNIs, desses objetos voadores não identificados, caças de interceptação, Mirage e F-5, que passaram a perseguir esses objetos tanto no estado de São Paulo, né, São José dos Campos, Rio de Janeiro. Comprovado. Estive inclusive com Osiris Silva, que lançou um livro falando desse aparecimento de naves, né? Me fala uma coisa, Edson, pela tua pesquisa, eu sei que você está há muitos anos nesse trabalho, é uma pessoa seríssima. Eu gostaria de saber de você, por que você, na sua opinião, por que os governos encobrem a presença alienígena no nosso planeta? Então, essa é uma pergunta que sempre vem à tona, né, nos congressos que nós participamos, e fica claro que as potências, elas querem capturar, ou algumas já até capturaram naves, e através de um processo de engenharia reversa, eles constroem os seus discos voadores terrestres para utilizar com fins bélicos, né? Então, para o quê? Para dominar outras nações, né? Então, um dos fatores do acobertamento é por causa de ter essa tecnologia alienígena para usar com fins bélicos. Um outro fator do acobertamento é o fator religioso, né? Porque se liberar muito esse tipo de assunto, pode, como a gente tem uma camada, abrir, né, vir à tona de que o fenômeno ufológico é realmente verdade, e aí poderiam largar, né, da religião, e aí seria uma convulsão social que seria de difícil controle. Um outro fator também importante é o fator de segurança. Se sabe que, com relação aos OVNIs, os militares não têm tido muito sucesso com relação ao controle desses objetos. Correto. E nós, como cidadãos civis, nós pagamos impostos. Sim. E aí o que acontece? Nós não temos a segurança que eles prometem, apesar de pagarmos os nossos impostos, então é mais fácil acobertar, não falar abertamente a respeito desse assunto para o público, porque poderia gerar aí, de repente, até algum processo, né? Pessoas que foram, por exemplo, abduzidas, né? Que tiveram suas vidas fragilizadas, atentadas ou violadas por algum tipo de pesquisas desses alienígenas, e eles poderiam colocar um processo contra o governo,
eu quero agora uma indenização. E aí, como é que fica? Eu acho Então, interessante isso, porque realmente a segurança que você está colocando não é uma segurança que a gente entende, é uma segurança diferenciada que seria necessário no caso. exatamente. E em relação ao fenômeno ufológico, não existe essa segurança. Com certeza. Não tem. O que você está colocando é claro. Uhum. E o acobertamento, ele hoje, apesar da gente ter uma liberação de documentação, ele ainda é um pouco velado. Ele existe ainda porque os principais casos, né, envolvendo coisas estratégicas, entidades biológicas não classificadas também, isso aí eles ainda estão mantendo em sigilo. Principalmente países que trocam informações com o governo norte-americano, que já adota essa política há muito tempo, desde 47, e infelizmente eu acredito que nem nos próximos 50 anos a gente vai ter uma liberação total. Edson, eu tenho uma pergunta que eu acho que é muito pertinente e que até o internauta, eles enviam as perguntas para nós e eu acho que eles vão gostar dessa pergunta. Qual é a tipologia desses seres pelas suas pesquisas? Então, a tipologia ela é variável. Assim, a básica que se convencionou dentro da ufologia tem o tipo alfa, que são aqueles baixinhos de 1,20 m, geralmente tem a pele cinzenta, com olho escuro. Geralmente são os abdutores, que fazem pesquisas com os seres humanos. Tem o tipo beta, que é bem parecido com o ser humano. Se eles vestirem aí um terno, entendeu? Eles entram numa festa tranquilamente, assim, não tem muita variação. Apesar do que geralmente eles têm feições bem marcantes, e gama, que aí já entraria, por exemplo, o ET, do caso Varginha, robôs, criaturas com o corpo todo coberto de pelos, a própria fenomenologia chupacabra, né, que foi denominado chupacabras. Então entraria nessa outra tipologia. Certo. Esses seres também estão catalogados intraterrenos ou não, Edson? Sim. Na verdade, a gente estaria entrando aí, quando fala de intraterrestre ou extraterrestre, ou seres de outras dimensões, a gente está entrando mais no aspecto de hipótese da origem desses seres extraterrestres. Certo. E a hipótese intraterrestre, dentro da pesquisa metodológica, científica que nós fazemos, ela não está descartada. Correto. Principalmente porque nos anos 90, nós fizemos uma pesquisa bem séria numa região do Vale do Ribeira, uma cidade chamada Iporanga, onde tem lá mais de 300 cavernas, já catalogadas oficialmente pelo PETAR, que é o Parque Estadual e Turístico do Alto Ribeira. E existe uma região, uma casuística muito interessante naquela região, onde já se viu, inclusive, objetos entrando e saindo de dentro das cavernas. A nossa equipe esteve lá. Olha que interessante. E o nosso fotógrafo, o Jamil Villanova, além de outros fotógrafos também que participaram, chegaram a fazer várias fotos desse fenômeno lá na região, esse fenômeno luminoso. E o mais interessante assim, que aconteceu naquela época foi uma troca de sinais de lanterna que nós fizemos com 4 naves, que num determinado momento apareceu durante uma vigília noturna que nós estávamos fazendo. Estávamos ali num grupo de aproximadamente 15 pessoas e todas as pessoas viram aquele fenômeno se manifestando. E, em certo momento, nós trocamos sinais de lanterna, piscava uma vez, o objeto respondia com uma piscada, a gente fazia 3, ele respondia 3, até que, num certo momento, eu estava coordenando toda essa ação, falei para o pessoal piscar a lanterna, todo mundo assim aleatoriamente, quando eu falasse para, todo mundo pararia. E foi o que foi feito. E aí, de repente, a gente esperou que o objeto fizesse o mesmo quantidade de piscadas, né, que foi um negócio aleatório, e não aconteceu nada. Simplesmente ficou lá estático por alguns segundos, e aí, de repente, ele deu do alto da Boa Vista, ficou tudo branco. Foi um negócio assim impressionante, e logo em seguida os objetos apagaram e não apareceu mais. Esse fenômeno ele iniciou-se às 0h20 do dia 26 de fevereiro de 1995 e ficamos lá até 2 horas da manhã e depois não apareceu mais nada. Na volta, quando nós chegamos no bairro da Serra, aí fomos comer lá um pastel, tomar um caldo de cana, porque fica aberto, ali é a região de cavernas, chegou um grupo dentro de um carro e eles vinham comentando que tinham sido seguidos
e tinham avistado umas luzes na estrada. Aí, quando a gente percebeu alguma coisa, eu já abordei essas pessoas que eram paulistas, né? Eram da cidade de São Paulo, e eles contaram para nós, confirmando que os fenômenos estavam ali naquela região, naquele dia, naquele fevereiro de 1900. Olha só, Então, Cris, Kátia, esse assunto e outros ele vai contar Ele no vai outro contar bloco. tudo sobre o Projeto Prato, sobre o caso Varginha. Edson Boaventura, gente. Até daqui a pouco aqui na TV Mundi, no programa Enigmas. enigmas@tvmundi.com.br. Mande sua pergunta e sugestões. Até daqui a pouco. Estamos aqui de volta com o programa Enigmas na TV Mundi, com convidado especial, né, Cris? Super especial. Edson Boaventura Júnior, um ícone da ufologia, pesquisador. Ele faz a parte científica da ufologia. Tudo bem, Edson? Tudo bem. Hoje eu quero que o Edson conte tudo sobre o Projeto Prato, Operação Varginha, que ele foi um dos pesquisadores que esteve lá, em loco, né, Edson? Conta um pouco pra gente. Então, assim, para falar da Operação Prato e até do caso Varginha, a gente precisaria aqui de umas 4 horas, mais ou menos. Com certeza. Como a gente não tem muito tempo, eu vou tentar resumir. Claro. A Operação Prato, assim, dentro da ufologia, foi um fenômeno assim, muito interessante e que a Força Aérea Brasileira pesquisou lá em Belém do Pará, aliás, nos estados de Maranhão e Pará, e depois em 1981, porque isso aí foi 77, 78, 79, em 81 eles migraram para a Amazônia, que o fenômeno continuou se manifestando lá. Como que eram esses fenômenos? Eram luzes que jogavam focos de luz em cima das pessoas e eles atingiam às vezes o pescoço, às vezes a parte superior do seio das mulheres e sugavam o sangue. Por isso que ficou chamado fenômeno chupa-chupa, né? Ou mais popularizado lá como chupa, luz vampira, né? E muitas pessoas das populações ribeirinhas ali foram atacadas por esses fenômenos. E os prefeitos das cidades começaram a se atemorizar, entraram em contato com o 1º Comando Aéreo do Pará e a Força Aérea mandou para lá um capitão chamado Irangê Holanda. Sim. E junto com uma equipe de militares, o Sargento Flávio, por exemplo, foi o cinegrafista, e eles fizeram vários filmes Super 8 coloridos, preto e branco, desse fenômeno, e chegaram a tirar mais de 500 fotos desse fenômeno na região. Além de gerar aí centenas de páginas de documentação oficial sobre o fenômeno ufológico naquela região. Então, a Operação Prato foi, assim, muito importante. Teve lá na região alguns pesquisadores, como Bob Pratt, um americano, e Jacques Vallée esteve pesquisando lá também, que é um francês, e vários pesquisadores brasileiros, né? Daniel Rebisso, e eu, por exemplo, tive em 2002 lá também, coletando alguns casos e percebi que essa fenomenologia chupa-chupa, ela não se encerrou. Com relação agora, a gente mudando um pouquinho o assunto para o caso Varginha, eu estive envolvido nessa pesquisa durante cerca de 1 ano. Né? Olha só. E o caso Varginha aconteceu do dia 19 para o dia 20 de janeiro de 1996. O que se fala lá? Que uma nave teria caído numa fazenda próxima. Existem testemunhas lá, o Eurico e a Euralina de Freitas, que viram um objeto passando numa determinada noite lá, soltando muita fumaça. Aparentemente, esse objeto tinha sido abalroado por algum armamento terrestre. Militar ou não? Militar. Inclusive, correto. O governo americano, ele comunicou ao governo brasileiro. O governo brasileiro imediatamente viu qual que era a base mais próxima, que ficava a 15 quilômetros do local, que é Três Corações, a ESA, né? A ESA em Três Corações, que é uma base do Exército, e mandaram os militares para lá. Essa nave caiu, algumas criaturas se refugiaram numa mata, próximo ao Jardim Andere, e logo pela manhã, algumas pessoas transeuntes que estavam andando ali, viram uma criatura num barranco. Uma criatura estranha, tal, resolveram chamar o bombeiro, porque animais selvagens assim geralmente é chamado bombeiro. Aí o bombeiro foi lá, com redes, tudo, capturaram a primeira criatura. Em seguida chegou um caminhão modelo 1418 com lona camuflada, aqueles de tropa,
e Olha só. levaram essa criatura para a ESA, para a Escola de Sargento das Armas em Três Corações. Posteriormente, à noite, à tarde, né, teve 3 meninas, 3 empregadas domésticas que viram uma criatura agachada num terreno baldio, e à noite houve uma operação militar também, porque a polícia civil, militar já estava acionada ali, o exército já tinha se articulado com eles, e um policial civil chamado Marco Elixerese, junto com o seu colega, andando de carro ali pelas ruas do bairro de Jardim Andere, viram quando uma criatura passou em frente da viatura. Viatura não, era um carro particular, civil, do próprio Marco Elixerese. E aí ele desceu, capturou essa criatura, colocou no banco de trás, levou para o hospital. Ela estava aparentemente assim bem doente ou sofrendo as consequências do ambiente, vamos dizer, porque como ela saiu daquele ambiente dentro do disco, o ambiente externo do nosso planeta deve ter feito alguma alteração na estrutura daquela criatura. Levaram para o hospital, primeiro levaram para o pronto-socorro, depois ela foi levada para o Hospital Humanitas. No Humanitas, essa criatura veio a falecer. E aí fizeram uma operação no dia 22 de janeiro, alguns caminhões foram para lá, tiraram essa criatura, tudo foi filmado, e foi levado para a ESA em Três Corações. No dia seguinte, bem de manhãzinha, saiu um comboio de caminhões rumo à Escola Preparatória de Cadetes em Campinas, depois levaram para a Unicamp, onde o Badam Palhares fez alguns testes com uma criatura, a gente depois ficou sabendo, uma criatura viva e uma criatura morta. Fizeram as necrópsias ali na criatura morta também. E 2 outras criaturas que também foram capturadas, seriam 4 criaturas, foram levadas para Brasília, junto com os fragmentos da nave, e foram mandados para os Estados Unidos. Olha só. Para a famigerada Área 51. E em função disso, houve um acordo entre o governo brasileiro e o americano, onde o americano, o diretor Goldin, na época o diretor da NASA, veio ao Brasil e possibilitou que o Marco César Pontes fosse treinado para ser levado para o espaço, para ver o OVNI lá no espaço também. Assunto então, uma troca né? de gentilezas. Essa troca que aconteceu no caso Varginha, em 96, ela não é, assim, única, né? A gente tem documentos em nosso poder, documentos americanos, franceses, de várias nações, que comprovam que o governo brasileiro trocava informações com os americanos desde 1967. Tá? Embora documentação oficial sobre esse assunto existe no governo brasileiro desde 1954. Edson, uma pergunta. Esses seres, pela tua pesquisa, eles são pacíficos? O que eles querem da nossa humanidade? Eu acho que você, como pesquisador, pode informar o nosso internauta, o nosso telespectador sobre esse assunto. Porque as pessoas querem saber o que eles querem de nós, quem são eles, do seu ponto de vista de pesquisador. Gente, é o maior pesquisador de ufologia da América Latina, Edson Boaventura, gente. Edson. Então, existem aí várias intenções. Uma tipologia de ser, tudo indica que eles estão aqui para fazer experiências genéticas, para coletar certos materiais, mas eles estão mais interessados com a raça humana. Correto. E interferem de forma invasora. Né? Então, a gente, do ponto de vista terrestre, a gente pode falar que são negativos, porque eles estão, de certa forma, invadindo a nossa privacidade. Correto. Outros seres já são assim, vêm aqui, coletam amostras de pedrinha, vegetais, animais. Então, assim, tudo indica que não seriam, assim, belicosos, né? Não Correto. seriam negativos. Mas tudo isso, a gente pensando, analisando, existe a parte da religiosidade também, da religião, que fala que alguns desses seres poderiam ser os anjos caídos da Bíblia. Ou seja, os demônios. Certo. E a sua visão de teólogo? A minha visão de legal. teólogo, aí eu fiz um trabalho de mestrado, quando fiz o bacharel de teologia, que era justamente sobre angelologia. E o que ficou provado nesse trabalho, né? Que foi um trabalho bem profundo, que alguns seres ditos ufológicos, né? Entidades que tripulam esses OVNIs ou que aparecem junto dos OVNIs, poderiam ser demônios. Realmente. Alguns deles. Por quê?
porque a característica, como os demônios se apresentam na Bíblia, são muito parecidos com a atitude dos OVNIs. Correto. Na atualidade. Agora, uma coisa interessante nesse trabalho também foi os anjos. Os anjos são o quê? São extraterrestres, literalmente. Porque eles foram criados por Deus fora da Terra. Então, extraterrestre, fora da Terra. Edson, uma pergunta, desculpa te cortar, mas... Agora, os anjos bíblicos, eles têm, por exemplo, os anjos bonzinhos da Bíblia, eles têm uma função específica que é diferente dos tripulantes dos OVNIs, que é esse estudo que nós fazemos, científico. Certo. É diferente. Agora, os demônios que agem e tiveram a permissão de Deus, segundo a Bíblia, os livros sagrados, eles agem muito parecido com esses tripulantes. Por isso que tem muito evangélico, muitos religiosos aí que falam e que realmente são demônios. E existem clérigos que estudam esse fenômeno para a Igreja Católica, por exemplo, porque eles têm o maior interesse em saber o que é essa fenomenologia real que acontece no nosso planeta. Nesses demônios, eu gostaria de saber a questão dos reptilianos, que é uma questão que todo mundo pergunta muito para o Enigma, se eles existem. Você acha que eles estão inclusos nesse meio ou não? Então, os reptilianos, inclusive, eu fiz uma pesquisa há algum tempo atrás sobre aparições demoníacas na Idade Média. E eles falam muito dos súcubos e íncubos, que seriam demônios que visitam homens e mulheres, né, durante a noite, durante o sono. E se você pegar aquelas gravuras antigas da Idade Média, você vai ver que aparecem demônios com chifres. Sim. Se você pegar os reptilianos, alguns casos, eles são parecidos com lagartos e foram vistos capacetes com antenas. Quer dizer, para a Idade Média, as antenas poderiam ser interpretadas como chifres. Verdade, é entendeu? verdade. Então, tem um estudo assim, muito interessante que dá para se aprofundar cada vez mais e, de repente, chegar a alguma conclusão juntando aí a tipologia dos seres, as intenções que tem por trás de tudo isso. Então, o assunto ele é bem fascinante e descortina para nós muito conhecimento do porquê que nós estamos aqui, para onde nós vamos. Que são as perguntas que todos fazem, que né? todos fazem. Mas fica aí um convite para que você volte, porque com certeza o programa de hoje... Bem, o pessoal pesquisa pura, né? Pesquisa pura e o pessoal vai ficar louco com essa Boaventura. Fica um convite para uma próxima. Por favor. Gratidão imensa pela sua presença. Posso falar só um minutinho? A sua mensagem. É que nós não falamos aqui de uma coisa importante que foi o CIOANE, que é o Sistema de Investigações de Objetos Aéreos Não Identificados. A Força Aérea, em 69, teve um órgão oficial do governo que pesquisava OVNIs, principalmente no estado de São Paulo, embora eles foram em outros estados também. Esse CIOANE ele foi coordenado pelo brigadeiro José Vaz da Silva e operacionalmente pelo major Gilberto Zani de Mello, Major Zani. E eles fizeram assim, um trabalho brilhante de pesquisa científica dos OVNIs, onde seria assim, um trabalho único, que eu diria, o primeiro da Força Aérea Brasileira com relação. Isso está disponível na internet, no Arquivo Nacional lá em Brasília. Qualquer pessoa pode chegar e solicitar esse material para ver o que a pesquisa da Força Aérea Brasileira falou e concluiu a respeito dos discos voadores. Forneça, por favor, o site para o nosso teleinternauta, por favor. Então, o site é www.gugonline.com.br. Gente, é o Edson Boaventura, grande ufólogo, grande pesquisador. Vai estar outras pautas conosco. Nossa pauta é curtinha, mas é maravilhosa. Trazer tanto conhecimento à tona e tanto desacobertamento, como disse Edson. Edson, tem essas suas considerações finais ao nosso internauta, que a gente já está encerrando. Então, agradeço esse espaço, né? E numa próxima oportunidade nós estaremos aí com os telespectadores trazendo um pouco mais de cultura dentro desse vasto mundo que é a ufologia. Perfeito. É isso aí, né, Kátia? Porque cultura espiritualiza. E com certeza nós estamos aqui para desmistificar aí a ufologia e foi isso que nós fizemos hoje. Muito obrigada. Muito obrigada, Edson. Até Obrigado. o próximo Enigma, gente.